Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos a Juliana Castanheira Diniz, que veio de Bauru, do Chico Xavier, né? Hoje o tema da nossa palestra é Espiritismo, Transtornos Depressivos, a Era do Agora. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa leitura e a prece. O clima da oração. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não nos afasta os problemas do cotidiano, entretanto nos clareia o raciocínio a fim de resolvê-los com segurança. Não nos modifica as pessoas difíceis dos quadros de convivência, no entanto nos ilumina os sentimentos de modo a aceitá-las como são. Nem sempre nos cura as enfermidades, contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. Não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias para que lhe evitemos a intromissão, sempre a desdobrar-se através de influências obsessivas. Não nos livra da injúria e da perseguição. Entretanto, se quisermos, ele que nos sugere o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumentos para a extensão do mal. Não nos isenta da incompreensão alheia, porém, nos inclina à tolerância para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre nos enviará os obstáculos e as provações do caminho, nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá a tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que, em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Então, neste momento, levemos o nosso pensamento ao nosso Criador, mentalizando a imagem do nosso Mestre querido, agradecendo pela nossa vida, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá todos os dias, de nos tornarmos melhores, de aprendermos, enfim, de colaborarmos com a nossa evolução e a evolução do mundo. Pai amoroso, permita, Senhor, que essa noite sejamos agraciados com as boas palavras da nossa palestrante, que os benfeitores queridos possam inspirá-la e que nós possamos, ao ouvi-la, calar fundo em nossos corações a sua mensagem e que possamos, através dessa mensagem, Senhor, trazer dentro de nós mudanças, reflexões, novas atitudes. Que seu amor, Pai amado, esteja presente conosco e com todos que aqui estão presentes, também encarnados e desencarnados. Com a tua permissão, iniciamos as atividades desta noite. Assim seja. Já apresentemos. Fica à vontade, Juliana. Muito boa noite. Boa noite. Né? Eu só tenho hoje a agradecer. Agradeço muito a esta casa, agradeço a Deus pela oportunidade de não só conhecer o Espiritismo, mas em poder ter a oportunidade de falar dele. Porque toda vez que eu falo dele, eu aprendo com ele. Né? Então, toda vez que alguma casa me convida, me chama amorosamente para vir até, para chegar até ela, eu entendo também
que Jesus, de uma forma misericordiosa, me dá a chance de trabalhar em mim primeiro, aquilo então que eu venho trazer a vocês. Então, agradeço imensamente a vocês aqui da casa, a todos que estão aqui, hoje, encarnados e também aqueles que vêm a breve desencarnados. E que sim, que possamos todos, em torno da reflexão, sairmos melhores do que quando aqui entramos. E hoje eu venho falar de um tema que não é fácil, né? Um tema complexo envolvendo um pouco da ciência, do espiritismo, da base da religião e um pouco também da base da ciência, aonde nos dias atuais, de 10 anos para cá, a gente ouve falar muito em alguns transtornos de depressão, né? Nos encontramos deprimidos, ansiosos e assim por diante. E o que isso nos revela? Então, eu trouxe para vocês uma reflexão em torno deste assunto. Eu sou psicóloga, atuo na área comportamental, e o que eu mais escuto é que o ser humano está pior, né? Cada vez pior. Às vezes as pessoas chegam até mim dizendo assim, olha, não sei o que acontece. Antigamente não tinha isso. Antigamente não tinha depressão. Não tinha essa tal dessa ansiedade. E agora tem. Por que isso? Está regredindo? O que acontece nos tempos de agora? E aí, então, eu trago a vocês, antes de eu abordar esse tema, que vocês pensem um pouco se vocês acham que realmente as coisas estão piorando. Se é real que hoje existe a depressão e antes não. Na época dos nossos avós, bisavós, tataravós e assim por diante, já existia a depressão? Sim. A minha mãe sofreu de depressão. Já existia as ansiedades do viver? Né? E eu digo que sim, né? Isso sempre existiu. A diferença era que não se era falado. A diferença é que não tinha estudo para entender o que aquilo era, as suas consequências e além o tratamento. Né? E eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho dos efeitos da ciência, que a ciência traz no nosso corpo dessa depressão, um pouquinho a visão espírita e o que nós podemos fazer. O porquê que isso acomete bastante, né, nos tempos atuais. E eu digo que isso a gente só tem isso, a olhar misericordioso de que hoje nós conseguimos olhar para o homem, para o ser humano, como um ser holístico, como um ser na sua totalidade. Nós não somos somente a religião e também não somos somente aquilo que a ciência pode comprovar. O homem, a cada minuto que passa, ele vem sendo visto pela ciência e pela religiosidade que ele precisa de ser visto como um todo. Né? Então a religião e a ciência, elas nos formam, né? Ela olha hoje para o homem paralelamente. São filosofias, estudos que não se cruzam, mas caminham paralelo. Porque assim hoje a ciência compreende que não é porque eu não comprovo algo que ele não exista. E a religião, na sua contraparte, nos orienta. Nem tudo se trata somente pelo lado religioso. Né? Quando acomete a nossa matéria, o nosso corpo, não adianta. Não tem mais o que fazer. Precisa, então, entendermos
que nós somos um ser humano e dentro dessa casta existe sim a sua contraparte. E hoje, cada vez mais, a ciência vem trazendo isso junto assim, de forma paralela com a religião. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, né, nesse todo. Quando a gente fala dentro da ciência, da minha base de estudo, que é a análise do comportamento, nós entendemos que existem 3 pontos principais que nos influenciam enquanto ser vivo. Um é a filogênese, que é aquilo que consiste da nossa genética. Então, antes da gente nascer, a ciência já compreende que uma parte desse novo ser que vai nascer vai trazer consigo uma genética da sua família. E o Espiritismo nos traz que nós carregamos traços ancestrais, né? Então, dentro da religião espírita, nós trazemos lá que nós carregamos a ancestralidade, a famosa minha mãe tinha, minha avó, meu bisavô, eu venho carregando, né, esse ser. A ciência também nos mostra a ontogênese, consiste da experiência que eu vou viver. Então, eu vou nascer, eu já trago a parte genética da minha família. Um exemplo, minha mãe é diabética, a probabilidade que eu vou ter diabetes existe maior daquele que não tem. Se a minha mãe, né, meus pais, têm algum problema de visão, na parte linfática, na parte coronária, na parte sanguínea, na parte genética do gene mesmo, né? Hoje já tem diversos estudos onde mostra que a mistura do tipo sanguíneo do pai e da mãe influencia, inclusive, em algumas patologias de nível grave, né? Que as mães fazem, quando assim é, tratamento já hoje na barriga. Então, nós temos a parte genética e a parte da nossa experiência. A parte que nós trazemos da nossa ancestralidade, né, da nossa constituição familiar e da reencarnação. O que aprendemos por experiência própria. E a cultura? Quais são os padrões sociais que estão ligados a nós? Né? O fator em que o conhecimento do indivíduo, nosso conhecimento, ele é assimilado através da experiência de terceiro. Então, Juliana vai nascer na barriga da mãe. Eu vou vir para a ciência, é claro que eu vou trazer traços genéticos desde cabelo, cor dos olhos, alguma coisa patológica, clínica dos meus pais, eu já vou trazer como uma herança genética. Depois, o que vai me influenciar são as minhas experiências de vida, conforme eu for crescendo e vivendo. E dependendo da minha cultura. Eu também vou aprender através de exemplo. Então, se a minha cultura, né, eu tenho que usar um turbante, eu vou usar um turbante. Se a minha cultura, eu como determinados alimentos, aquilo influencia a minha experiência. E aí, então, dentro da linha espírita, nós trazemos, olha, você não vive só uma vida. Você traz, sim, a sua ancestralidade com você, né? Você também tem a reencarnação, que é a experiência que você vai ter daquilo que você vivenciar, aquilo que você aprende na Terra, conforme você estuda, não precisa ser estudo no sentido acadêmico, mas de aprendizado, e a lapidação. Vão ter, de acordo com a família, né, na condição da evolução do nosso seio familiar, a gente vai ter que reparar algumas coisas. Então, veja que de uma forma muito paralela, a religião e a ciência, elas se entendem que nós não somos apenas esse ser, né? Ela entende que nós não somos o agora e também não nos resumimos do passado, né? Então, nós não somos só o passado, não é só o passado, não é só quem eu fui que interfere hoje, e nem somente quem eu sou agora. Então, os dois lados já têm essa visão. Nós somos uma soma, né? Então, esses 3 fatores, ele de alguma forma influencia a nossa vida terrena.
E aí, quando a gente fala no transtorno depressivo, existem diversas fontes. Nós temos o mais conhecido, que seria o transtorno depressivo maior. Depois, junto dele, nós temos o transtorno depressivo persistente, onde a pessoa mostra uma melhora e retorna, e diversos outros dentro do quadro depressivo, né? Temos transtorno da ansiedade, temos fobia, e assim por diante. Eu trouxe em si a depressão maior por ser algo muito mais comum nos nossos dias aqui na Terra. Se fala mais, né? Porque é algo que foi mais estudado, né? Não é porque acontece mais, é porque tem mais estudado, né? Quem aqui se lembra, na infância, de se deparar com alguém que tinha síndrome de Down? E a gente não sabia o que era, né? Você olhava, não compreendia o que será que acontece, não é? Conforme veio os estudos, nos mostrou o que acontece, por que nasce, como funciona na parte de ciência, vem o Espiritismo trazendo, e aí a gente então para de focar naquilo, uma vez que nós já sabemos o que é. E assim é com tudo, né? Todas as doenças, transtornos, patologias aqui na Terra, enquanto nós não entendermos este processo, ele vai ficar mais evidente. É o que acontece com a depressão, nós ainda não entendemos, e aí acaba que então ela vira e mexe, ela está nos nossos assuntos diários, né? E quando a gente fala de transtorno de depressão, a gente tem que considerar o ser humano no todo, olhar ele no todo e, melhor ainda, tratar ele no todo. Se eu não olhar para o ser humano no todo, ele não vai ter o resultado esperado, que é ficar bom, né? Que é lidar com aquilo que machuca, que incomoda ele. Então, o que é esse transtorno? E por que ele acontece? E aí eu quero que vocês, junto comigo, façam uma reflexão. Os dias de hoje tem uma coisa boa e uma coisa ruim que chama Dr. Google, né? O Google nos assusta muitas vezes. Então, muitas pessoas também passam por momentos de tristeza. Quem aqui não tem momentos de tristeza? Né? Todos nós temos. E em alguns momentos, nós somos obrigados a não poder ser triste. A gente não pode ser triste. A gente vive num momento que a gente não pode ser triste. Se você chorar, tem problema. Se você sorrir demais, tem problema. Muitas vezes nós não podemos ser quem queremos ser. E o fato de você não poder ser triste nos deixa mais triste. E você estar triste, você buscar a solução, uma resposta rápida, que é o entorno do que nós vamos falar, a era do agora acomete muito nós. Então eu vou lá, não estou bem, estou sentindo tristeza, hoje minha vontade de ficar só na cama, hoje eu não queria fazer nada. Aí eu entro muitas vezes na internet, ou pergunto para alguém, olha, eu estou sentindo isso. A outra pessoa fala, espera um pouco que eu vou olhar aqui na internet, o que é? Vou olhar aqui no computador. Aí a pessoa digita, estou sentindo tristeza, não quero levantar da cama. Primeira coisa que aparece, depressão. Aí a pessoa fala, meu Deus, eu estou com depressão. Estou com depressão, agora e agora? Aí, não, calma, que eu tenho uma prima, que a vizinha dela tem um remédio bom. Você vai ver. Você vai tomar, vai passar. E às vezes a gente acaba realmente tomando, não tem, e o remédio causa muito mal, né? Porque ele é de fato, vocês vão entender mais para frente, para quem realmente tem um transtorno de depressão, que precisa ser diagnosticado por uma equipe, né? Não é somente uma visão que vai realmente falar, olha, realmente, de acordo com o que você está falando, você tem depressão. A gente tem que tomar cuidado, não só com a depressão, mas ela muito mais. Então,
O transtorno depressivo ele tem como característica tristeza suficientemente grave ou persistente para interferir no funcionamento e muitas vezes para diminuir o interesse ou o prazer nas atividades. A causa exata é desconhecida. Olha, não sabe. Por que vem a depressão? A ciência não sabe. E ela diz que não é exata, né? Ela não tem uma causa, é isso. Mas provavelmente desenvolve hereditariedade, alterações no nível de neurotransmissores, alteração na função de neuroendocrina e fatores psicossociais. Não tem uma causa única. Um exemplo, toma gelado, vai ficar com dor de garganta. Toma friagem, vai ficar com dor de garganta. Depressão, pode vir, pode ser hereditário, pode ter fatores de neurotransmissores, déficit de dopamina, déficit de serotonina, causado por outra coisa, e a pessoa começa a ficar depressiva. Certo? Mas ainda assim, entende-se que não tem uma causa exata. André Luiz, a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa mente, ela é capaz de nos produzir muita saúde e também de nos produzir muitas doenças. E uma vez não produzidas de inventar, não é de invenção, é produzidas de a gente manifestar. Toda hora eu fico manifestando, o nosso corpo responde, né? Então, uma das fontes aos quais a ciência vem trabalhando muito, porque alguns desenvolvem. Então, vamos pensar que eu tenho na minha família, minha mãe, ou meu pai, meus avós, pessoas com quadros depressivos. E aí, eu não desenvolvo, mas a minha irmã desenvolve, o meu irmão desenvolve. Por quê? Os estudos hoje buscam muito isso, entender o porquê que alguns desenvolvem tendo traços ou não, e outros tendo traços ou não desenvolvem. O que se sabe é que é físico. Então, quem é diagnosticado com depressão, não existe mimimi. Não é falta do que fazer. Não é falta de chinelo. Né? Não é falta de informação. Depressão é cientificamente comprovado. Existem alguns lugares do nosso cérebro aonde são prejudicados, né? Então, quando a gente fala no cérebro, nós dizemos que a parte responsável por planejamento, metas, objetivos, para a tomada de decisão, vou ou não vou, faço ou não faço, né? Onde eu vou prestar atenção naquilo que está sendo dito ou não, é essa parte do nosso cérebro aqui. É essa região que é responsável. Se distinguindo entre as emoções e a razão, um balanço, aonde eu faço uma reflexão aqui, né? Eu corro ou não corro? Eu estava vindo para cá e imaginava que estava mexendo na pista, né? Então ficou uma via só. E por sorte, eu peguei alguns caminhões bem rápidos na minha frente. E eu disse assim, corro ou não corro? É aqui, ó. Essa região é responsável em dizer, olha, calma, é perigoso. Olha se dá, não dá, calma. Essa parte, ela traz a gente para o nosso centro. Junto com ela, nós temos o hipocampo, que é aquela parte que não tem uma... Comigo acontece o seguinte, quando eu estou na pista, assim, na minha frente tem a da minha esposa que também não corre. Isso, tá vendo? Exatamente. E a dela tá ali, cuidado, presta atenção, né? E a nossa, muitas vezes, no caso do Luiz, ele tá assim, não, vai que dá, né? É Deus, vai que dá, né? Então, o córtex pré-frontal
responsável pelas respostas emocionais, como elas conduzem o que nós sentimos. Ela também é responsável por novas memórias. Ou seja, nós temos memórias armazenadas no nosso cérebro, e o hipocampo é responsável por novas memórias. Ou seja, alguém aqui, um exemplo, né? Eu nunca subi em uma árvore, eu não sei como que é, eu não tenho gravado na memória. Quando você sobe pela primeira vez, ele é responsável por armazenar essa memória. A mesma coisa do sentimento, né? Eu desconheço esse tipo de sentimento, e quando eu sinto ele, o hipocampo é responsável por armazenar isso em nossa memória, né? Nos fazendo futuramente lembrar disso de forma positiva ou nem tanto, né? Se é algo que não é tão bom, ele grava em nós, cuidado, isso não é bom não, né? Quem aqui já experimentou 70 vezes o Giló e 71 não gosta? É a memória, está lá guardado que você não gosta, não vai esquecer, né? Vamos assim dizer. Essas áreas, elas são prejudicadas, né? Quando a pessoa tem transtorno de depressão, é muito nítido de se enxergar. Eu trouxe algumas imagens para vocês entenderem que essa parte nossa, ela é totalmente interrompida, ela perde a cognição entre os neurônios. Por isso que muitos e muitos anos nós manifestamos no próprio gestual quando a gente entende que algo não está indo bem. Quando algo não está indo bem, a primeira coisa que a gente faz é assim, meu Deus do céu, e agora? Então esse movimento é como se nós quiséssemos estimular essa região para que ela então trouxesse a razão, trouxesse o estímulo, buscasse a resposta para que então a gente tivesse uma ação. E um fator que eu trouxe ali, que é novo, né, novo nos últimos 30 anos, é que antigamente achava-se que o nosso cérebro, ele era formado pelo todo na infância. Tipo a moleira, sabe? Falava, não pode a moleira, né? Então o cérebro achava que na idade de infância, ele já se formava no todo. E estudos mais recentes mostram que o córtex pré-frontal, ele só se desenvolve depois dos 20 anos de idade. Por isso que quando o adolescente chega, quando uma criança chega na idade da adolescência, é muito complexo esse período, porque essa região ainda não está formada, ela está quase terminando de se formar. E aí então é onde eles não entendem muitas vezes o risco do perigo, que você está dizendo, olha, não faça, não pode, não faça isso, isso é perigoso, e ele não tem isso como resposta, ele não entende pelo completo, né? Então os estudos trazem que tem essa demora. A amígdala e o tálamo são outras regiões que são extremamente importantes na nossa vida e que são prejudicadas quando a pessoa se encontra num quadro depressivo, né? Então, a amígdala ela é responsável em detectar, gerar e dar manutenção às emoções ligadas ao medo, bem como respostas apropriadas à ameaça e ao perigo. A que a gente estava falando agora. Então, olha só, se eu entro num quadro depressivo e eu não consigo entender as minhas emoções, eu não consigo compreender se é perigoso ou não, eu perco essas cognições, eu perco a funcionalidade correta do meu cérebro. Eu já não sei mais se eu quero ou se eu não quero, se está bom ou se está ruim. Vamos, não sei, não quero. Isso vai se expondo sem sentido, né? E o tálamo, que é uma região de grande importância, onde vai atuar como estação de retransmissão para os principais sistemas sensitivos. Olha só, imagina, quando a gente fica com gripe, por que será que a gente muitas vezes perde a fome? Porque uma das primeiras coisas que a gente perde é o olfato, é o paladar. Quando a gente não tem muito paladar, no início, o nosso cérebro não reconhece o alimento, porque ele é processado no cérebro. Senão, a gente podia comer uma borracha e a gente ia lá comer.
Não. O cérebro reconhece. Ele reconhece o sabor, o gosto, porque isso não é só o sabor e o gosto. É o fator emocional por detrás disso. Quando a gente sente o cheiro do bolo, que a gente fala, nossa, esse bolo lembra o bolo da minha avó, da minha mãe. Nossa, eu nunca mais senti o gosto do feijão da minha mãe, da minha avó, mas eu lembro. Né? Isso são memórias que são armazenadas e que nos trazem boas emoções, bons sentimentos ou não. Imagina então quando a gente está depressivo, a gente não consegue ter essa compreensão. Isso é perdido. Né? E por quê? Olha lá. Olha o que acontece, toda essa área que vocês estão vendo, verde, amarela e vermelha, é a parte dos neurotransmissores, certo? Que se conversam com os neurônios, realizando as sinapses. Esses neurotransmissores, eles são lá a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Então, vamos entender assim, Juliana. Eu fui diagnosticado com depressão. Quando então é feito um exame, detecta ali, olha como que fica o meu cérebro. Quando eu estou deprimida, quase não tem conversa entre os neurônios. Os neurotransmissores não têm frequência ideal, eu fico triste, a gente vai entender as consequências adiante. Né? Então, quando eu estou deprimido, eu já não tenho quase a função. O meu cérebro ele começa a ficar inerte a essas regiões. Eu não tenho mais, é fácil de resolver, né? Olha só, é simples, mas para ele não é mais. Não existe mais essa possibilidade. Por isso, muitas vezes, a pessoa vai ficando sem apetite ou com um apetite exacerbado. Porque ela já não tem mais o que regula isso. Então você fala para ela, tem que comer, não quero. Ela não tem mesmo. Porque o sistema que regula, onde ela teria que ter fome ou ter menos fome, não está funcionando. Ela tem dificuldade de raciocínio, de memória. Ela não sabe. Olha onde que eu pus, não sei. Não sei. Ela tenta lembrar. Você estava ali, depois você foi para o quarto. Não sei, não quero. Né? Distúrbio de sono. Ou ela tem insônia, não consegue dormir. Não faz nada, está depressiva, está na cama. Mas não faz nada, mas também não dorme. Ou dorme demais. Né? Só quer dormir, quer dormir, quer dormir, quer dormir. Não tem mais a regulação do corpo. Ela tem aumento de fadiga, se sente cansada, né? Do quê? Nem ela sabe, eu não sei, eu estou com cansaço, eu estou assim, ai meu Deus, sabe? Minha mente, minha cabeça parece que vai explodir, eu não sei, eu tô com estafe, né? Autoestima baixa. Eu me olho, ou eu tô gorda demais, magra demais, cabelo tá feio, unha tá feio, eu sou horrível, eu não sirvo para nada, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa companheira, eu não sou boa filha, eu não sou boa mãe, eu não sei, para que eu vim na Terra? Minha vida não faz mais sentido nenhum, porque aonde eu tenho que regular as minhas emoções do que eu sinto, já não faz mais sentido, né? Eu sinto culpa, tristeza profunda, eu acabo me isolando, né? E aí, consequentemente, eu tenho pensamento de morte, pensamento de suicídio. Eu já não sei mais o que é perigoso, eu já não compreendo mais a razão pela qual eu tenho que continuar vivo. Então, me resta a morte. E já que eu não morro, não vou morrer, né? Tudo isso por quê? Porque o cérebro, de fato, não está regulado. Ele não está funcionando. E, de fato, não funciona. Não é mentira. Né? Não é sem vergonhice. Se assim for, então não é transtorno depressivo. É outra coisa. Ficam exigindo, né? Reage.
reagir, porque aonde o cérebro nosso reage, está danificado. É exatamente, não adianta falar, vamos, eu vou te ajudar. Ajudar não adianta. Vem, eu vou te dar, vamos. Porque não tem conversa. É igual um telefone que de um lado liga, o outro não recebe. O cérebro não consegue compreender nada, se perdeu. Mas existe tratamento para que isso retome novamente, né? Para que volte-se a fazer novas, né, cognições. Esses neurotransmissores que estão doentes, ou que não existem, ele, através de medicamento, terapia, enfim, a gente vai ver, ele vai retomar. E por que isso acontece? É isso que eu comecei fazendo a pergunta para vocês. Isso ocorre porque nós somos mais fracos? É falta de ter ocupação? É falta de chinelo? Porque na minha época, meu pai pegava o chinelo e eu sarava rapidinho. Não, então você não tinha depressão, né? Você estava triste, estava amargurado. E isso é comum, né? Nós não somos mais fracos, muito pelo contrário. O estudo mostra que cada vez mais exige que sejamos fortes. Porque nós hoje só estamos nesta condição porque fomos criados por pessoas doentes e que não eram tratadas. Então, os nossos bisavós, tataravós, a nossa ancestralidade era doente. E eles criavam pessoas doentes. Nós só estamos assim nessa condição porque a evolução anterior à nossa não se tratou. E aquele que nessa vida não se tratar, quando voltar, vai voltar doente. Neste sentido. Né? Então, hoje, quando você vê um homem muito agressivo, compreende-se que lá ele era reprimido. Que lá, para ele, eram as coisas feitas assim, na base do olho por olho, dente por dente. Se você não quiser, você vai apanhar. E quem manda sou eu. E hoje o espírito em processo de evolução, ele não entende mais quem manda sou eu. Ele manda quem... Ele olha e fala assim, eu mando. Ele vai falar assim, não manda não. Eu sou livre. Tá vendo? É mal educado, é isso, é aquilo, é isso, é isso. Não, ele apenas quer o respeito, ele quer ser ouvido. E no processo de evolução é o mínimo. No processo de evolução eu converso, eu tenho diálogo. Por que as crianças hoje em dia são muito desafiadoras para nós? Porque elas querem falar, elas querem dialogar, e nós muitas vezes não temos a mesma compreensão daquele espírito. Ele chega aqui sabendo muito mais muitas vezes do que a gente, em algumas coisas. Outras, eles não estão vivendo nesse tempo. Viveram em tempos muito atrás, também não sabem como é compreensão aqui na Terra. Então, quando eles chegam, ele diz assim, você fala, olha, não sobe. Ele não vai não subir, ele vai perguntar por quê. E aí você vai falar assim, cala, sai daí, que eu vou te arrebentar. Ele vai, então vem. Aí você fala, meu Deus, isso é malcriação. Se isso aí fosse na época do meu pai, eu tinha apanhado. E aí é onde a gente dá graças e compreende a evolução na Terra. Você já pensou se nos dias de hoje a gente continuasse batendo como apanhava-se antes? Já tem violência, imagina se tivesse continuado. Você imagina se a gente ainda continuasse brigando? Tem regiões que culturalmente ainda é assim. Mas já pensou, gente, aqui, vocês saírem aqui na rua, ter 4, 5 com espada? Venha! Vem aqui, você vê se eu sou macho. E desvia o outro pro estilingue e assim por diante. Isso mostra a evolução. Se nós não compreendermos que somos uma geração melhor do que o do meu pai e da minha mãe, e ainda inferior ao do meu filho, e que meus filhos, que as crianças vêm, sim, numa outra evolução, e que eu preciso me abrir, o que eu preciso aprender com essa geração, e o que eles têm que aprender comigo, porque eles também vêm nessa geração de que precisa mudar a Terra, precisa melhorar. Quando? Agora. O espírito vem mais imediatista. Se a gente pensar na nossa bisavó, quando ela era criança, quais eram as decisões que ela tinha que tomar? Quase nenhuma, né?
Porque ela já sabia que ela ia crescer, casar, ter filho, cozinhar, lavar, passar, cuidar dos filhos, acabou. E às vezes nem podia ver. Nada, já. Aí depois veio uma outra geração que tinha a opção de trabalhar, talvez fora, se a família tinha uma condição melhor, talvez conseguia mandar o filho homem ainda, né, por enquanto, estudar fora, na capital, ou então seguir a profissão do pai, se ele era carpinteiro, se ele era pedreiro, enfim, se ele era mão de obra, se ele era... E depois, mais um pouquinho, a mulher tinha a opção de trabalhar em casa, de continuar cuidando dos filhos, ou trabalhar fora, na casa de um conhecido, fazendo comida, vendendo, fazendo bolo, vendia, costura, né, corte e costura. Não tinha muita opção, nós não tínhamos escolhas. E hoje, as crianças têm escolha? Estou perto. A ansiedade é muito. Hoje, na barriga da mãe, olha o que acontece hoje, a mãe engravida. Pum, tô grávida. Ela, ai meu Deus do céu, que bom, eu queria. Mas e agora, hein? Será que eu paro de trabalhar? Ai meu Deus do céu. Será que eu sigo a minha carreira? Porque agora eu estou no auge da carreira. Ou não? Isso que gera em mim está passando geneticamente na minha corrente sanguínea do meu filho, que está lá dentro, sem saber direito ainda, né? Estou falando tudo isso sem ciência, não estou falando nem do espírito. Ele está sentindo, meu coração acelera. Então, se passa aqui, a cada 2 minutos, 1.000 litros de sangue, quando eu entro no processo de ansiedade, passa 6 mil, 7 mil, 10 mil. O coração que está batendo 60, vai bater 80, 90. E o feto, o bebê, sente esse batimento, essa pressão, sobe e desce. E agora eu vou, não vou, meu Deus do céu. Então eu já estou aqui fora com ele lá dentro, pensando em 1001 coisas. Quando ele nasce, falei agora, sabe que deixa com a minha mãe? Ai, meu Deus, e com a minha sogra? Ah, não, vou pôr numa escola. Aí qual escola? Tem tanta escola hoje em dia? Nossa, mas essa escola é muito cara. Ai, daí, vou ter que mandar a pessoa que me ajuda em casa, não vai mais. Ou seja, a criança nem sequer nasceu direito e já é responsável por tudo isso. Porque é por causa dela. E ainda existem famílias que dizem, tá vendo? Tudo por causa de você, meu filho. Achando que isso, a criança tem condição de compreensão. Tá vendo, filho? Tudo isso aqui, todo esse caos, ó, é por sua culpa. Mas eu te desejei, viu? Muito. E a criança tem diversas. Quando cresce, filho, você quer fazer o quê? Judô, balé, natação, academia. Ó, tem que estar magro, hein? Tem que estar bonito, tem que ser doutor, tem que estudar. O que você vai ser quando crescer? É agora, não é amanhã. A criança está entrando na ensino médio, ensino tudo. O que você vai fazer? Tem que ser agora. Ó, seus amigos, tudo voando. E você? Ó, você quer continuar pobre? Porque a gente faz isso, felicidade, pobreza, riqueza. A gente traz essa ancestralidade, essa frustração. Eu não fui, mas você tem que ser. E tudo que sai dessa regra, daquilo que nós construímos, além de fazer mal para nós transferimos e fazemos mal para o outro. Então, veja como a evolução, que era para ser de uma forma calma, aonde nós temos condições de entender assim, eu tenho uma evolução, ele tem uma, outro tem outra, a gente não consegue. Chegamos numa era em que precisa a transformação ser agora. Até onde podia ser calma. Agora a Terra diz assim, é a hoje. E a gente sente a pressão para que a gente melhore o nosso comportamento é muito grande, né? O agora, o imediato, ele nos faz olhar e dizer assim, meu Deus do céu, eu não tenho mais tempo para fazer nada. Eu acordo, quando eu tomo café, quando eu já estou na hora do almoço, daqui a pouco já está de tarde, já estou indo dormir. E eu queria, por exemplo, né, ter lido, eu queria ter ido na casa do fulano ajudar, né, eu queria ter ido na palestra, não consegui ir porque chegou minha vizinha, e aí a hora que eu olhei no relógio já não dava tempo, e a hora que eu olho realmente, a noção de tempo, ela está perdida hoje em dia no espaço. Vocês sabem que dia é hoje?
Nós estamos no mês de maio, parece que foi ontem que nós estávamos comemorando a virada do ano. E essa percepção na Terra acontece porque nós precisamos entender que a informação hoje, ela também nos gera uma doença se a gente fomentar aquilo que é negativo. Nós somos responsáveis por aquilo que lemos, por aquilo que assistimos. A tecnologia, ela existe. Se você entrar no seu celular para ver desgraça, a desgraça vai se manifestar. Ah, então eu não vou ver mais. Não. Estar ciente das coisas que estão acontecendo, ser caridoso, ajudar, compreender é uma coisa. Ficar lamentando e repassando e revivendo, e agora está um caos, vai acabar. O que acontece com você? É você que adoece e é você que vai embora primeiro. Os outros vão ficando por aqui. Então, a era do agora, do imediatismo, se entendido como um processo natural, não adoece. Se entendido como um processo forçado, ele vai adoecer. E o Espiritismo, eu trouxe uma passagem de André Luiz, é um livro maravilhoso, eu adoro, né? Que é o Estado da Mente. Então, a hora que a gente entende lá, né? A hora que a gente começa a olhar diversas fontes e frentes de estudo espírita, uma das coisas citadas é os bióforos, que são unidades de força psicossomáticas que a gente carrega e isso transforma, isso que é algo que existe, então eu estou triste. Porque na Terra é difícil alguém ficar triste, né? Quase ninguém fica aqui, né? Então a gente está triste, chateado, magoado, alguém nos magoou, algo aconteceu fora daquele que a gente esperava. Isso fica como se fosse gravado aqui. E se eu rapidamente não dispersar, ele vira algo psicossomático que eu guardo aqui dentro, como se fosse um potinho. E o meu potinho tem um tamanho, o seu tem um outro, o outro tem um outro. E aí nós temos, geralmente, alguma fragilidade na nossa matéria, porque carregamos de evoluções de vidas anteriores. Então vamos dizer que em outra vida, Juliana, que não era Juliana, abusou, cigarro, fumo, e vem com hoje, quando nasce, ainda para reparação, vem com leptina pulmonar. Então, Juliana, quando passa por tristeza, acontece alguma coisa, né? Ela psicossomatiza no potinho. Qual que é o órgão mais debilitado? Então, eu tenho um exemplo, tosse, dores nessa região, e eu vou somatizando, e meu potinho está ali. Só que tem hora que eu descarrego o potinho. Eu descarrego. Se eu não descarrego os bióforos, se eu não descarrego, isso fica armazenado, transformando automaticamente numa região propícia a ficar doente. E a hora que afeta o órgão, ou seja, se afetar o meu pulmão, alguma coisa eu vou ter. Tá? Pode ser pneumonia, uma gripe que não cura, o outro curou, eu não curo. Porque eu fico ali. E aí eu adquiro uma pneumonia, um efizema, né? Mas, meu Deus, como que pode ter um câncer, muitas vezes, algo que eu vou criando ali dentro, né? Então, eu já tenho isso, essa fragilidade, músculo na garganta, estômago, né? A depressão é uma deficiência cerebral, o cérebro, né? Então, nós temos uma região do cérebro que tem esse déficit aqui, de receber os neurotransmissores. Então, quando eu fico nervoso, quando eu fico tenso, uns atacam a dor de estômago. Ai, minha barriga, nossa, eu fico nervosa, meu estômago lateja. Mas eu não fico depressivo. Mas isso é a mesma coisa. Eu posso levar a doença a ter uma gastrite, dessa gastrite vir uma úlcera, dessa úlcera vir um câncer, e alastrou. Né? Por isso que, número 1, a ciência trata como prevenção. Se eu vou lá com gastrite e tenho um diagnóstico, eu deixo de evoluir. É como se eu pegasse esse potinho e virasse. Esvaziou. Encheu, esvaziou.
Você entende que se eu não curar, eu vou viver a vida inteira, enche e esvazia, enche e esvazia. Ou seja, minha vida vai ser mais do que já é uma montanha russa. Eu estou bem, eu estou mal, estou bem, eu estou mal, estou bem, eu estou mal, estou bem, eu estou mal. Já é assim, só que numa escala mais lenta, né? Então, a mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo, através dos bióforos. Ela funciona, ora como um sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo, e ora como tempestades, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Automaticamente, agora, a gente faz a união, aonde eu digo para vocês do ser holístico. Então, eu tenho algo que é uma dificuldade na Terra, alguma coisa que saiu fora do meu controle. Eu entro no estado de tristeza profunda, desânimo. Aquilo ainda não se tornou um transtorno depressivo, mas a minha vibração, todo o meu ser baixou e eu mantenho ele. Então, automaticamente, a minha vibração fica baixa. Se a minha vibração fica baixa, a minha sintonia é baixa. Se a minha sintonia é baixa, a minha energia fica escassa. Ela vai se fundindo. Porque eu só estou trocando energia com quem está na mesma linha minha. Então, se eu estou, pensa numa estação de rádio, sintonizada numa rádio boa, eu vou trocar energia boa. Se eu estou sintonizada numa rádio ruim, automaticamente eu vou trocar energia ruim. Ou seja, a minha energia vai ficando escassa. A minha energia, ela vai tendo influência daquele que tem a mesma assimilação que eu. É aquela velha história que diz assim: olhe as principais pessoas à sua volta, que você é ela. Você tem a mesma coisa que ela. Né? Então a gente olha ali e fala assim: por que a gente fala assim, meu Deus, eu conheci essa pessoa, parece que nós somos irmã. Bateu aqui, ó, não tem aquele ditado? O santo bateu. Olha aqui, somos parecidas, energias iguais, pensamentos. E tem um outro que às vezes você cumprimentou, ou igual, não sei, alguma coisa, porque sintoniza de um lado e você do outro. Né? Um está no momento, outro está em outro. Então, imagina que neste momento existe um campo propício à instalação de diversos transtornos e doenças e, obviamente, influência dos espíritos na mesma sintonia. Então, ou seja, eu estou triste, passando por momentos de dificuldade, sim, reais, né? Vou pensar em algo bem difícil, luto. Acabei de perder, seja o cônjuge, a mãe, o filho. Como que uma mãe perde um filho? Diz para mim. Né? Como que ela fica? O estado dessa mãe, desta família, quando perde alguém. Não importa se tem 1 ano ou se tem 60. Né? Se eu vivi do lado desse, eu nem vi o bebê. Ou se eu vivi com ele 80, eu sou mãe, eu tenho 80 anos, e meu filho está com 70 lá, e ele foi primeiro que eu. Né? O sofrimento é o mesmo. E aí eu estou depressiva, eu estou triste. Nesse momento, nós vamos ter lá duas opções: a consciência e a reparação, ou a consciência e a depressão. Por isso Jesus dizia que nós iremos ter um consolador, revelado-se ali à frente do Espiritismo. Consolador, algo que vai trazer consolo, que vai trazer respostas. Ninguém vai ficar para a semente, todo mundo já sabe, não precisava do Espiritismo. Todo mundo sabia que um dia ia morrer. O que nós não entendíamos, por que passamos por algumas situações? Por que isso aparece na minha vida? Por que será que é isso que eu tenho que lapidar? É isso que eu tenho que trabalhar? Quando também, biblicamente, diz, né, que Deus não dá uma cruz maior do que nós podemos carregar. Não é no sentido que nós merecemos dificuldades e vamos ter dificuldades, mas que se algo está acontecendo na nossa vida, é para que a gente observe a nossa vida. E quando acontece algo, uma coisa importante, 3 fatores que nos levam a ficar doentes. 3, a tristeza, a culpa e o remorso. Eu fico tão triste
Eu me sinto tão culpado, eu fico culpado porque eu não fiz aquilo pelo meu filho, porque eu não ajudei, porque eu não fui um bom filho para minha mãe, porque eu não fui um bom esposo, uma boa esposa, porque no meu trabalho, ou porque eu fiz algumas coisas erradas dentro da natureza divina, dentro do que eu sei que é certo e errado, eu errei muito. E até quando você vai ficar apenas se culpando, se remoendo? Isso não vai mudar, isso vai te adoecer. E às vezes adoece silenciosamente, o que é pior. Sendo que a ideia disso é que a gente transforma, não importa a idade que nós temos na Terra, porque o nosso espírito é eterno. Né? Eu posso ter 1 ano, ou eu posso ter 90, que para o espírito imortal há sempre a oportunidade de reparar, de aprender, porque ele sabe que ele é eterno. Por isso que a gente olha, e quem tem a oportunidade de conviver com pessoas mais velhas, a gente diz, são sábios, né? Sempre traz um conselho de vivência, de vida. E se fala, mas por que ele tem essa sabedoria e o outro não? Porque hoje ele compreende que não é a velocidade, mas a qualidade. Ele também gostaria de voltar e fazer diferente. E aí que Jesus dá a oportunidade da reencarnação. Aqui não dá mais. Por isso que quando você se olhar, não importa a figura que você veja, a idade. Agora, no mês de maio, eu faço 40 anos. E às vezes eu falo, poxa vida, eu imaginar, quando eu tinha 18 anos, cheguei no Espiritismo, eu tinha 15 anos quando eu conheci o Espiritismo. Eu venho de uma família de base católica atuante. Né? Meus pais casaram na igreja católica, fizeram um encontro de casal, encontro, tudo que tem, colocou a minha família dentro da igreja, fizemos o batismo, todo o processo, íamos à missa, frequentávamos as novenas, ia no templo de Nossa Senhora Aparecida, era uma família que fazia festa de São João, festa de tudo, rezávamos terços, tudo que você imagina. E aos 15 anos a gente se depara com uma outra realidade sobre o Espiritismo, sobre a vida continua. Né? Sobre não só a vida continua, mas por que esse nasce com deficiência e aquele não? Deus puniu ele por quê? Por que ele está sendo punido? Por que Deus tira dessa mãe esse bebê e aquela ali, ó, que nem quer o filho, vive? Deus não é bom, não. Deus é ruim demais. Né? Eu, quando olhava de fora do Espiritismo, eu dizia assim, Deus é injusto. Deus escolheu aquela família para dar uma Mercedes e aquele ali anda de a pé. Deus não é igual. Por que ele dá aquela doença para aquela criança que não fala, não anda naquela cadeira, está presa naquela cadeira? E aquela criança está ali passando fome? E aquele outro ali que tem dinheiro, que pega a comida que sobra, joga no lixo? Deus não é justo, Deus é injusto. Né? E o Espiritismo me traz então a resposta de que calma, filha, você está olhando só a carcaça. Você está olhando agora. Esse é um processo maravilhoso e de que você olhando só aqui é injusto mesmo. Mas você olhando todo, você vai ver que maravilha. E eu quis entender melhor. Então eu vou fazer 40 anos de idade e aos 15 eu comecei a estudar o Espiritismo. E cada vez que eu leio, eu tenho uma oportunidade de ver algo que eu não tinha percebido. Cada vez que eu leio, eu me reparo. Porque eu tenho tantas dores que a vida me trouxe, que eu digo assim, meu Deus do céu, imagina antes, imagina outro. Quantas frustrações nós temos. E quando eu me olho no espelho, eu falo assim, meu Deus, com 40, eu achava, quando eu tinha 15, eu falava assim, não, com 40 eu já vou ter feito isso. Nossa, se eu já sei isso com 15, imagina com 40. E aí hoje eu olho e falo, não fiz nada. E aí eu respiro e falo, calma. Para o seu espírito imortal, você já chegou num bom, ainda tem mais. E com certeza, se um dia eu tiver 80 podendo falar, eu vou dizer isso. Hoje eu me olho com 80, achava que lá com 40 eu ia fazer, não fiz, mas calma, porque o meu espírito é eterno. E quando a gente pensa em reparação, em dores, no caso da depressão, é por causa que nós sentimos essa culpa. Essa tristeza nos invade. Não sinta culpa. Nós somos criados, como eu disse para vocês, 99% de nós fomos criados por pessoas doentes. Nós vivíamos numa total repressão
Hoje eu estou olhando aqui, muitas mulheres com cabelo curto, muitas mulheres de saia, muitas mulheres com colares. O nosso espírito evolui na medida em que somos forçados a mudar alguma coisa. Não existe evolução na Terra, né? Sem que algo tenha que ser mudado. Como que eu vou evoluir se eu ficar no mesmo lugar? Como que eu vou evoluir se eu pensar do mesmo jeito? Se eu não tiver espíritos reencarnados, que seriam as crianças, que nos forçam a sermos diferentes, como que a gente evolui? A gente parou de evoluir. A gente para. Quando vem os desastres, quando vem doenças, quando a gente olha a dor do outro e a gente se comove, é onde a gente evolui. Onde a gente deixa de sair do nosso quadrado e começa também a cuidar do quadrado do outro, com amor, sem julgamento. Porque quando acontece nas nossas vidas, a gente não quer ser julgado. A gente fala assim, você não sabe da missa a metade. Mas quando é do outro, eu sei. Eu falo, eu julgo. Eu julgo a atitude daquele pai que está fazendo aquilo com aquele filho. Eu julgo aquele, eu julgo aquele. E esse julgamento na nossa consciência dói, pesa. Aí quando a gente vai dormir, a gente se sente triste, a gente se sente culpado, a gente tem remorso. E o remorso é pior, eu fico remoendo aquilo. Aquilo fica aqui na minha mente. Olha lá, a tristeza se torna fiel companheira, fazendo com que não a deixemos por um minuto qualquer. Alguém traz uma alegria, você traz a tristeza. Nossa, você viu como está sol, mas o sol desidrata. Nossa, vai chover, muita chuva, causa minha rinite, ataca a minha alergia. Nossa, eu vim trazer um bolo. Nossa, mas esse sem recheio? A pessoa só vê o que falta. Ela não agradece por nada que tem. Aliás, ela olha bem o que o meu pai não deu oportunidade, minha família não tinha condição, eu nunca tive, por isso que eu sou assim. Não é por as minhas escolhas, é pelas escolhas dos outros, né? A culpa se instala em nossa mente, fazendo com que remoemos sempre a situação. Eu volto lá, se eu tivesse falado, meu Deus, não deu tempo. Ai meu Deus, eu não pedi desculpa, a culpa foi minha, eu errei, eu fiz, fui eu. E eu carrego uma mochila de coisas que não são minhas. Eu não tenho culpa de quem foram eles e como eles me criaram. Agora, como eu vou fazer com os meus, sou eu. Entende quando eu falo que a gente vem de pessoas doentes? Nós viemos. Então, se hoje eu tenho essa consciência, eu me curo. E não é cura, não estou dizendo que nós viemos pessoas doentes, pessoas depressivas. A gente caminha, muitas vezes, por famílias agressivas, abusivas. Entende? Por famílias omissas, que vê a situação, mas não fala nada, porque entende que é assim. Tem que ter alguém que faça assim, que manda, que bate, que obriga, que machuca. Nós não somos mais seres humanos abertos a nada que nos machuque. Nós somos seres humanos abertos a algo que compartilhe, que cresça. Nós somos seres humanos abertos a receber o amor, a dar o amor, né? Enquanto uns olham uma falta e dizem assim, você sabe por que eu não dou amor? Muitos falam isso para mim. Olha, doutor, sabe o que é? Eu sou meio assim, sabe, desse jeito, porque eu não tive amor dos meus pais. E aí outra pessoa na mesma situação diz para mim, você sabe por que eu sou tão amorosa assim? Porque eu não tive dos meus pais. E eu falei assim, eu vou dar para os meus filhos. Por isso que eu sou uma mãe amorosa, um pai amoroso. Porque o meu pai não fazia por mim, mas eu faço pelos meus. É isso. Quando eu olho isso, eu digo assim, este se curou. E curou o da frente. É isso. Essa ancestralidade que o Espiritismo fala, que nós temos que nos melhorar, nos lapidar, vida após vida, reencarnação por reencarnação. Não é olhar para trás e querer copiar sem saber se é bom ou ruim. É olhar para trás e manter o que é bom. E o que não for bom, aprender com aquilo. Não deixar que aquilo nos adoeça. A falta do amor dos meus pais não pode me tornar um pai ou uma mãe ruim.
e assim por diante, né? Quantas famílias hoje, nesse exato momento, tem uma criança sendo doada para adoção, fazendo feliz aquele casal que sonha em ter filhos e por algum motivo não podem ter. Se não é esse casal para gerar, não existe aquele casal para receber. Então, que a gente possa olhar a nossa realidade e entendermos o que eu preciso aprender com ela, para que eu não adoeça. Quando a nossa consciência se torna ativa e junto dela compreendermos que erramos em algo ou infringimos a lei natural, a gente tem o caminho do erro, consciência, arrependimento, tristeza e reparação. Eu não posso mudar o que eu fiz ontem, mas eu posso mudar a partir de agora, é hoje. Então, se eu não sou, eu vou ser. Tem algo? É para sair aqui? É no próprio. Na caixa? É, não no data show. Não, você já. É, já está para tocar aqui. Ó. Não tem problema, está tudo muito. Eu coloco ele separado. Também não.
Eu agradeço demais, imensamente. Eu peço que a cada um de nós que aqui estivemos, nós possamos sempre refletir isso, que as nossas ações podem não ter sido como nós desejamos até o presente momento, mas que somos nós mesmos que somos responsáveis em mudar, né? Que enquanto espíritos eternos temos a chance de reparar hoje, primeiro em nós, nos perdoando, nos amando como somos, aceitando tudo aquilo que nos chegou e aquilo que não for bom, que a gente tenha como aprendizado, e que aquilo que foi bom, que nós possamos semear, que cada um de nós possamos voltar melhores para os nossos lares, termos mais empatia quando encontrarmos alguém em um estado de tristeza, que possamos compreender que muitas vezes o que para ele é dor, para mim já não é mais. Meu entendimento é outro, né? Que às vezes a dor daquele irmão, para ele é insuportável. E a mim resta auxiliar no que eu posso e não a julgar ele pelo momento em que ele vive. Que possamos estender às nossas famílias essa visão do amor, essa visão de que tudo aquilo que nós passamos possa nos servir de degrau, né? Possa nos servir de escada para um amanhã melhor. Que não deixemos as nossas dores serem maiores do que os amores, que as nossas dores não nos causam doenças a ponto de machucarmos outras pessoas, e que sim, o mínimo de amor que nós possamos receber seja dele, né? A nossa continuação, a nossa semeadura neste planeta que grita por nós, mas grita num bom sentido, que passamos olhando os nossos comportamentos. Não adianta olhar para o que o outro não faz, nós devemos olhar o que nós ainda não fazemos, né? Se eu quero mudar o mundo, eu devo começar por mim mesmo. Que os nossos mentores espirituais, os nossos anjos de guarda possam nos acompanhar, né? Que tenhamos uma semana de muita iluminação, de muita paz interior, que possamos, a partir de hoje, levarmos esse ensinamento como uma ação para nós. E muito obrigada a todos que aqui estiveram. Muito obrigada.